Boa noite, paz seja convosco, amém? Antes de entrar na palavra, essa introdução nem está no esboço, foi algo que Deus ministrou depois que eu escrevi, mas nosso tema do mês, né, como dá para ver no altar, tem uma fogueira aqui, não é São João, tá? Não é festa junina, nós estamos tratando no mês de maio, aquele tema que está no telão, o fogo nunca dorme. Nós vimos desde março, trabalhando 2 temas no mês de março, tema sobre estar enraizado em Jesus. Com Ele como nossa oliveira, nós estamos presos nele. E no mês de abril, nós falamos da Páscoa, sobre os 4 atos da Páscoa, 4 momentos da Bíblia em que nós vimos o agir de Deus, a revelação do Espírito Santo, em toda a história da Bíblia, acerca do que Jesus veio fazer na terra antes mesmo dele vir, isso com Isaac, isso com Abraão, com Moisés, depois a gente vai vendo as outras coisas. E no mês de maio, porque nós estamos tratando sobre o fogo no Cador, mês de maio, porque domingo que vem é no calendário judaico o dia de Pentecostes. Então, o mês de maio ele é marcado por ser o mês do Pentecostes, o mês do agir do Espírito Santo. E é por isso que nós estamos tratando nesses 5 domingos deste mês, sobre este tema, o fogo nunca dorme. Diferentemente dos outros domingos, que nós falamos especialmente sobre o fogo, sobre o sacrifício, foi falado no primeiro domingo acerca dos olhos do Senhor, como a gente canta, que tem fogo em seus olhos. E por que esses olhos dele têm fogo? É porque ao olhar para nós, ele como nosso noivo, nós como igreja sua noiva, ao olhar, ao termos intimidade com ele, seu olhar de fogo purifica as nossas vidas. Depois do segundo domingo, a pastora Adete trouxe uma mensagem maravilhosa sobre o sacrifício, sobre o holocausto, que as nossas vidas são um sacrifício contínuo. E que nós precisamos entender que antes de estarmos na casa do Senhor, existem coisas que precisam ser sacrificadas para que este ambiente seja transformado aqui dentro e também para que eu receba o que Deus vai ministrar. E depois, na sequência, domingo passado, nós falamos acerca do sacrifício, do culto e da questão que nós precisamos manter esse fogo do sacrifício, que foi falado no segundo domingo, manter ele sempre aceso. Nossa função é manter o fogo aceso. Nossa função é dizer para o Senhor, Senhor, vem com o teu fogo sobre o meu coração, queima as impurezas, queima as coisas que não te pertencem, e a minha função é que esse fogo se mantenha aceso nos meus corações. Mas hoje, a mensagem muda um pouco de figura, porque nós não estamos mais falando sobre essa questão da inspiração do fogo ou do porquê do fogo. É porque naturalmente no nosso vocabulário evangeliquez, quando a gente pensa em fogo, em Pentecostes, a gente pensa numa palavra chamada avivamento. Talvez você já ouviu essa palavra em algum lugar. Avivamento. Porque aquela igreja é uma igreja avivada. Porque o povo fala em línguas, porque o povo pula, adora, canta. Uma igreja agitada. Ou aquela igreja não é uma igreja avivada, porque eles são um pouco mais quietos, eles são um pouco mais frios. Esse é um tratar natural. Quando se pensa em fogo, quando se pensa em Pentecostes, logo se pensa em avivamento. E, de fato, o primeiro Pentecostes, que foi com os discípulos, a gente não vai tratar isso hoje, mas é só para dar uma introdução, foi justamente um avivamento, foi justamente um despertar. Onde o Espírito Santo ali naquele lugar despertou os discípulos para algo que ele estava preparando esses discípulos, para que então eles fossem, como diz o texto, testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, nas localidades geográficas. Mas, automaticamente, ao pensar em Pentecostes, ao pensar em avivamento, a gente tem um pré-hífen conceito, tá? Não é um preconceito com a palavra junta, é um pré-conceito separado. Ou, uma outra forma de dizer isso, é uma pré-definição, um pensamento prévio do que seria um avivamento. Então, a mensagem de hoje é justamente para explicar o que é o verdadeiro avivamento. Está anotando? Você está anotando? Então, anote. Você que não está anotando, anote também. Porque nós vamos entender hoje o que é realmente um avivamento verdadeiro. Eu já adianto aqui que avivamento verdadeiro não é receber um xaramanaia, um tremelique, e ficar por isso só. Tem algo a mais.
Toda vez que a igreja é igreja avivada, ela recebe um pastor de fora, ela recebe um pregador, alguma coisa assim, é natural que esse avivamento aconteça com essa agenda. Mas a minha pergunta sempre foi a seguinte: ok, recebemos o Charamanaia. E agora? E o que vem depois? Sabe, às vezes já aconteceram de situações, todo mundo fala, né? Nossa, que saudade num corredor de fogo. Tá, mas e depois do corredor de fogo? Quem sabe, Deus está nos mostrando hoje que as coisas, o avivamento não é um fim. É uma porta de entrada. É o começo. Então abra comigo o Salmo 67, verso 1. Em Salmo 67, verso 1, temos um salmista que escreveu esse versículo. E ele pode parecer assim, não tem nada a ver com o avivamento. Pensei que quando o pastor já falou avivamento, verdadeiro avivamento, ele ia falar de Pentecostes. Eu já quebrei a paradigma na introdução. Porque o Pentecostes não é um fim. Ele é um meio. Então aqui no texto de Salmo 67, verso 1, fala assim, está na tela, para quem está sem Bíblia, está lá na tela, para quem está com Bíblia, se quiser ficar perto do irmão que está sem Bíblia também para ajudar, está aqui. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Aqui, o salmista está falando algo bem simples. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Quem quer a misericórdia de Deus aí? Quem quer as bênçãos de Deus aí? Aí ele continua. Que a luz do seu rosto. Rosto de quem? Do Senhor, de Deus. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Aqui o salmista está pedindo 3 coisas muito simples, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus entregue suas bênçãos para nós, e que o favor de Deus, que é isso que diz, o rosto brilhar, é o favor de Deus. Mas ele não está só restrito ao favor de Deus, ele também está restrito ao favor dos homens. Como assim, pastor Tiago? É basicamente assim, sabe aquele emprego que você está pedindo tanto e que você vai numa entrevista de emprego e você fala assim, diante daquele entrevistador, Senhor, me dê favor dos homens para que eu entre nessa empresa. E o favor dos homens é algo que só Deus pode dar. E ele não está só, para de parecer assim, tirando o versículo do contexto que nós vamos falar aqui, desse contexto do próprio Salmo 67, parece uma coisa meio egocêntrica, né? Eu quero tuas bênçãos, eu quero tua misericórdia, eu quero que o Senhor me dê o favor de Deus. Não parece? Parece assim, me dá tuas bênçãos, me dá tua misericórdia, me dá o teu favor. Mas aí vem o verso 2. O verso 2 fala assim, verso 2. Que os teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. Ou seja, nós precisamos entender que o objetivo final das nossas bênçãos, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, é para que os caminhos do Senhor sejam conhecidos na terra. O propósito final é revelar o caminho. Quando Moisés, diante de Deus, diante da presença de Deus, no Monte Sinai, orava, ele tinha uma oração específica, ele dizia para Deus assim, Deus, mostra-me os teus caminhos. Porque ele entendia que aquela nação Israel, que ele estava guiando, aquele povo que estava sendo levado para ser uma nova nação, um novo povoado, a nação de Israel, ele sabia que aquele povo não podia depender de eventos sobrenaturais. Moisés, entendia que ele precisava dos caminhos do Senhor. Ou seja, traduzindo isso, o que seria os caminhos do Senhor? Traduzindo isso seria uma cultura do reino de Deus. Aquilo que Deus vê. Quando Moisés pede, mostra-me os teus caminhos,
Quando Moisés ora dizendo, mostra-me os teus caminhos. Deixa eu tirar Moisés a frase e colocar você. Quando eu e você oramos, mostra-me os teus caminhos. Nós estamos, na verdade, querendo ver uma big picture, uma imagem grande, um telão, uma visão ampla do que Deus quer fazer, que vai além da nossa visão natural. Mas tem tudo um porquê. Moisés queria que Deus mostrasse os caminhos. Para quê? Para que Deus o guiasse a construir aquela nação. E aqui o salmista, deixa o versículo. E aqui o salmista está falando, mostra-me os teus caminhos e a tua salvação entre as nações da terra. Sabe, muitas vezes nós estamos acostumados a pregar um evangelho de salvação e não um evangelho de reino. Vou dizer de novo. Muitas vezes nós estamos acostumados a pregar um evangelho de salvação, mas não um evangelho de reino. Por quê? Porque quando a gente está pregando um evangelho de salvação, a gente está entendendo que a salvação é o fim. Pronto, ele está salvo. Eu trouxe meu amigo para a igreja, ele aceitou Jesus. E é isso. Mas na verdade, está anotando isso? Anote isso. Mas na verdade, a salvação, ela não é um fim. Ela é a porta de entrada no reino. É pela salvação que eu consigo entrar no reino. A salvação, o evangelho da salvação, não é a linha de chegada. É a linha de partida. Jesus falava que o reino, Jesus ensinou muito sobre o reino. Várias vezes ele estava aqui na terra dizendo assim, o reino dos céus é como isso, o reino dos céus é como isso, o reino dos céus é como isso. E duas coisas que eu vou trazer aqui, para a gente ver isso como Jesus falava. Ele falava assim, o reino dos céus é como o fermento. Uma pitadinha faz crescer a massa. O reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas ele se torna a árvore mais frondosa. Aqui existe para nós uma chave, uma bússola. E eu te faço algumas perguntas. Por que é que você estuda? Por que você trabalha? Por que você olha para esse entrevistador dizendo, me dá a tua bênção, me dá o teu favor, me dá o favor dos homens? A tua mentalidade quando você clama, me dá o teu favor, me dá mais um evento sobrenatural? Ou me dá a tua visão? Vou dizer essa frase de novo. Quando você está orando e clama assim, Senhor, me dá o teu favor. Você está orando, dizendo, me dá mais um evento sobrenatural, me dá mais um charamanaia, ou me dá a tua visão? Eu não consigo ver as bênçãos do Senhor como um fim. Eu consigo ver as bênçãos do Senhor como um meio. Sabe, na cosmovisão do reino, o propósito das bênçãos do Senhor é a expansão do reino. É o fim daquele dualismo, é o fim daquele negócio do sagrado e do secular. Onde você vê que na sua vida tudo é sagrado. Teu emprego é sagrado, teu estudo é sagrado, a academia onde você malha é sagrado. Está me entendendo? Você não está só estudando para pegar um diploma, para depois pegar um bom emprego, para ter uma vida confortável até a morte e a saída da terra. Eu não estudei para isso, com certeza você não está estudando para isso. Se você está pensando em entrar numa faculdade muito boa, para depois pegar um mestrado muito, muito bom, para depois pegar um emprego muito, muito bom, para depois fazer um dinheiro muito, muito bom, isso é muito bom, mas não é o excelente de Deus. Isso é muito bom, mas não é o que Deus tem para você. Porque Ele tem algo excelente, algo que vai além do muito bom. O excelente de Deus é você falar assim, Deus, porque o Senhor me deu os dons, me deu os talentos que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, e como isso se encaixa numa coisa tão maior do que eu mesmo, chamado reino de Deus. E como eu posso ter uma função
E como eu posso participar disso com essas habilidades, com esses dons, com esses talentos, com essa oportunidade, no lugar onde eu estou? E a resposta é: se você quer algo grande, você precisa ser fiel naquilo que está na tua mão hoje. O reino tem que transbordar em tudo do que você está. Na academia, no trabalho, na faculdade, no colégio, no condomínio, aonde você está e até mesmo na igreja. Estamos hoje vendo uma mentalidade na igreja brasileira, uma mentalidade de Antigo Testamento. Aparece um leproso ali, não toque, vai se contaminar. Mas Jesus veio à terra para justamente, ao aparecer um leproso, ele vai lá, toca no leproso, e em vez dele se contaminar com o leproso, ele purifica o leproso. Só ouvi 2 amém, mas é verdade. Nós estamos vivendo uma mentalidade em que assim, eu não posso ter amigo fora da igreja, eu não posso ter amigo na escola, porque eu sou crente. E a gente está vivendo um evangelho profissional. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que orar, eu sei o que eu tenho que jejuar, eu sei as minhas disciplinas espirituais, eu sei o que eu tenho que ler, eu sei os livros que eu tenho que consultar, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que tenho que fazer jejum, sei que tenho que vir na igreja todo domingo. Mas na segunda-feira, eu sou um qualquer. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Constantemente, se a gente pegar essa mensagem e falar assim, então beleza, então eu vou ter que, onde eu estou purificando as pessoas, onde eu estou sendo chave do reino para as pessoas entrarem no reino, exato. Daí tem que cuidar, porque às vezes só isso vai virar um ativismo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, e daí, cadê? Ou seja, nós estamos em 2 extremos. Ou é o ativismo, vou fazer tudo, você viver para o avivamento, não sei o quê. Ou é um nada. Não, tá bom aqui. Eu já tenho meu emprego legal, já tenho meu salário legal, já tenho minha formação, eu estou ganhando dinheiro sustentando minha família, consigo deixar um patrimônio para os meus filhos. É isso. Foi de bola. Então eu vou na igreja no domingo uma vez por mês, 2 vezes no mês, talvez uma vez por semana, eu vou todo domingo, para justamente assim, dizer para Deus, tô lá, tô aqui, fotinho, selfie. Deus tem muito mais do que só esse cristianismo profissional. Deus tem para nós algo que vai muito além disso. Mas tudo se encaixa numa coisa chamada filiação. Sem essa filiação, em quem? Nossa identidade como filhos de Deus. Ele como nosso pai, nós como seus filhos. Sem esta filiação, tudo é só um ativismo. E deixa eu dizer uma coisa para você, ativismo cansa. Ativismo cansa. Eu conheço, olha, se eu for contar nos dedos, vai faltar dedo. Filhos e filhos de pastores que viveram no ativismo, sem ter essa revelação de serem filhos de Deus. Nome de cristão agora? Tocando no mundo, desviado, dando droga, em pecado. Muitos engravidaram antes do casamento. Pais, pastores perderam seus próprios filhos porque enfiaram eles no ativismo sem revelar que eles eram filhos do pai e não filhos de pastores. A coisa que mais se ministra em seminários de filhos de pastores, sabe o que é? Identidade. Porque eles pensam, meu pai é pastor, lógico, eu vou para o céu. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho. Deus não tem afilhado. Deus tem filhos. E é preciso entender que se você é realmente um filho e tem a identidade de filho, fazer o reino do céu ser real na terra, não vai ser um ativismo, não vai cansar, não vai sobrecarregar. E aí a gente pode, dando
Mais outras perguntas. Por que eu tenho os talentos? Por que eu tenho os dons? Muitos de nós pensamos que o avivamento é um fim. Muitos querem um evento sobrenatural, muitos querem a conferência sobrenatural com o pastor de fora, muitos querem isso. Mas o Xaramanaia não é o fim. O Fire Tunnel não é o fim, o corredor de fogo não é o fim. É o meio para o fim. Parece que as pessoas querem ter um tremelique, querem sentir alguma coisa, passar um evento sobrenatural, uma emoção, mas nós precisamos de um amadurecimento do avivamento. Como assim? Abra comigo Isaías 60. Isaías, capítulo de número 60, verso de número 1. É interessante de como Deus começa a falar com Isaías. No capítulo 6, ele fala. Isaías vê a glória, vê o trono, vê as coisas. E daí ele fala, ai de mim, sou pecador. E faltando 6 capítulos para terminar, Deus fala com Isaías assim, levanta-te. O contexto da mensagem é uma profecia para Jerusalém. Mas eu posso, e você também pode, trocar a palavra Jerusalém por teu nome. Então diga assim, levanta-te, e fala o teu nome. Vamos lá, 3, 2, 1, levanta-te. Deus está te dizendo hoje, levanta-te. Levanta-te, se posiciona. Se posiciona. Levanta-te. Quer ver uma coisa? Pastor Dalete, por favor, fique em pé. Isso, levanta-te. Aí o texto fala, que a sua luz brilha, outra versão diz, resplandece. Aí que assim. Se a gente começar a falar assim, cadê a pastor Dalete? Está aqui. Porque ela está em evidência. Eu poderia pegar alguém lá do fundo, poderia pegar o Paulo, a Roseli. Pode sentar, pastor, obrigado. Quando você se posiciona, Deus te coloca em evidência. E quando você resplandece, é porque Ele colocou sobre você a luz dEle, para que aí continua. Pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor, verso 2. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra. Deus está te chamando para que você se levante na academia, na escola, no trabalho, na faculdade, no âmbito dos negócios. Você se levanta, você se posiciona e Ele coloca a sua luz sobre você. E essa luz faz resplandecer as trevas onde você está inserido. Mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. E aí você olha para esse versículo e fala assim, ai de mim. Igual Isaías no começo do capítulo. Ai de mim, sou um pecador. Ai de mim, meus lábios são impuros. Meu coração é impuro. Ai de mim. Mas quando você tem uma cosmovisão e um entendimento do propósito, no teu zelo de viver em santidade, de não cair no orgulho, de permanecer até o fim, você fala sim, para ser levantado, para resplandecer. Mas de repente você fala assim, não, ai de mim, eu sou pecador. Olha lá o pastor Tiago, ele fala também. Olha lá o pastor Tiago, manda o pastor Tiago para lá. Eu quero ficar aqui, lendo minha Bíblia, fazendo minhas orações, deixa eu ficar bem quietinho aqui, porque eu sou pecador, eu não mereço isso, eu não mereço estar em evidência, eu não mereço estar isso. E daí você está dizendo sim para uma mentalidade oposta, chamada mentalidade de mosteiro. Mentalidade de mosteiro é aquela mentalidade assim, eu vou ficar aqui dentro, isolado, sem nada, viver um voto de pobreza, vou viver um voto assim, viver um voto assado, porque eu só quero ficar aqui quietinho, de boa. Alguém aqui quer essa mentalidade de mosteiro? Eu não. Eu não preciso das bênçãos, Deus. Eu não preciso da evidência. Eu não preciso da tua glória sobre mim. Meu Deus, se eu dissesse isso,
que não fosse um exemplo, eu estaria para mim mesmo fazendo o quê? Eu não quero, Senhor, a tua glória sobre mim. Não, eu não quero a glória dos homens. Não, querido. Você não está fazendo isso para a glória dos homens, para evidência em meio ao mundo corporativo, secular, o nome que você quiser dar. Você não está fazendo isso por evidência sua, do seu pessoal. Isso é para evidência do reino. É algo até mesmo maior que nós. É algo até mesmo que vai além das nossas visões, além do nosso tempo de vida na terra. Já parou para pensar que a gente tem uma mentalidade de mosteiro porque tem medo do que Deus pode fazer conosco? Vou dizer de novo. Já parou para pensar que a gente tem essa mentalidade de mosteiro por medo do que Deus quer fazer conosco? Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer te usar na sua escola, na sua faculdade. Deus quer te usar em qualquer lugar que você esteja, no seu condomínio, na sua academia, como eu te dei exemplo aqui 3 vezes. Estou dando bastante exemplo, porque academia às vezes dá uma pesada, né? A gente não quer treinar no frio e tal. Então, temos que cuidar do corpo, temos que cuidar do físico, porque a gente tem uma carreira e a gente tem uma missão para cumprir, e esse corpo físico precisa acompanhar essa missão. Isso aqui é outra mensagem. Mas já parou para pensar que Deus confia em você mais do que você mesmo? Deixa eu dizer de novo. Já parou para pensar que Deus confia mais em você mesmo do que você em si? Então, qual é o poder? Qual é o porquê da influência? De levantar-se, de se colocar em evidência, de resplandecer. Qual é o porquê que eu sou abençoado? Qual o propósito disso? Verso 2. Qual é o propósito disso? Verso 2. Sobre você virá o Senhor. Sobre você se manifesta a glória do Senhor. Não precisa ser um gênio para discernir que o nosso mundo vive em trevas. Eu não preciso nem citar os exemplos. É só você abrir uma página de jornal que você já vai ver. Não estou falando de governo, estou falando de tudo. Mais evidência dá o governo, né? Mas a gente pode falar de tudo. A gente pode falar de negócios, a gente pode falar de Elon Musk, a gente pode falar de guerra na Rússia, guerra da Rússia e Ucrânia, a gente pode falar. Está um caos. Está um caos. É trevas para tudo que é lado. O mundo cultural, o Netflix. Mas nós precisamos entender que se as trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos, Deus precisa que você se levante e que seja a luz aonde Ele te colocou. Se as trevas cobrem os povos, se a escuridão cobre as nações, Deus precisa te levantar como resplandecente da luz dele, aonde Ele te inseriu. Ele diz, eu coloquei você uma luz para resplandecer nesse mundo. Aí o verso 3 diz assim, as nações virão, uma da outra tradução diz, caminharão à sua luz. Em meio às trevas, há a necessidade de que alguém se posicione como a luz do Senhor Jesus, para que ela seja um farol, para que as pessoas caminhem em direção. E os reis verão o seu esplendor. Sabe qual é a diferença? A diferença aqui é nós irmos para as nações evangelizar. E o contrário é as nações vindo até nós. Sabe como é que eu chamo isso? Aspas, tá? Piadinha aqui. Eu chamo isso de evangelismo pela inveja. Eu chamo isso de evangelismo pela inveja. Sabe como é que é? Você tem uma experiência com Deus. Aqui uma experiência com Deus.
uma família em paz. Você quer ter isso, você tem essa experiência. Nessa experiência, você começa a semear isso em espírito, em oração, em jejum. Na sequência, depois dessa experiência, depois que isso constrói em você uma fé, que isso pode ser real, que essa família em paz pode ser real, constrói em você um sistema de crenças, que depois você começa a semear isso. E quando você começa a semear isso, você começa a ver resultados. Que é o último passo, resultados. Lá no começo, você teve uma experiência, você orou, você buscou, você creu, você semeou. Quando você começa a colher os resultados, o mundo vira para você e fala assim: ei, você ganha 1/3 do meu salário. Você não tem o cargo que eu tenho, mas como eu queria ter a paz que você tem. Isso se chama evangelismo por inveja. Quando você começa a ter uma experiência com Deus, e aquela experiência já é em você um sistema de crenças, em coisas que você acredita, daquilo você começa a semear em base nesse sistema de crenças, nessa fé. Dessa fé começa a ter resultados. E são esses resultados que a palavra está dizendo aqui, que as nações virão até você. As pessoas virão até você e dizem assim: olha, eu não tenho o que você tem, e eu queria muito isso. Eu não tenho essa paz na minha família, como você tem, e eu quero muito isso. Eu não tenho essa alegria. Eu ganho tanto, eu tenho tanto dinheiro, eu sou tão rico, mas eu não tenho uma alegria no meu coração como você tem. E isso é a porta de entrada para você dizer assim: vem cá, deixa eu te mostrar o reino de Deus. Deixa eu te mostrar o reino de Deus. Tem uma guerra de ideologia, existem lugares que nós precisamos posicionar, sim, é verdade, mas a gente precisa também ser sábio e falar: Deus, eu não quero gastar meu tempo discutindo, eu quero experimentar algo de Deus, eu quero fortalecer a minha fé, eu quero semear o Espírito e quero colher vida, para que o mundo diga: eu quero isso que você tem. Então, está notando quais são os sinais do verdadeiro avivamento? São 3. Primeiro sinal, despertar da igreja. Primeiro sinal do avivamento é despertar da igreja. É o primeiro amor reacendendo. É o primeiro amor reaquecendo. É quando o seu coração começa a ficar sensível. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Não passe muito tempo sem chorar na presença de Deus. Não seja um evangélico profissional. Você já sabe como fazer, como orar, como ler, tal. Sabe fazer tudo, mas o coração continua insensível. Não seja um crente profissional. Segundo passo, depois do despertar da igreja, é a salvação dos perdidos. Eu não preciso nem dar o exemplo, né? Colheita de alma, salvação. E o terceiro passo é uma transformação social. O avivamento começa com o despertar da igreja e termina com uma reforma social. Termina com uma reforma social em que sentido? Alguns têm um ramo de influência que eles vão mexer lá no governo, lá em Brasília, lá na sede do governo. Outros têm um ramo de influência em que eles vão mexer na comunidade local. Eu e você, nós somos mais para esse segundo exemplo. Nosso ramo de influência é mais aqui, é Boqueirão. Não é tanto linha de governo, não é tanto linha de posses, nada. É algo mais local. Mas é uma revolução social que falta para que o avivamento pleno aconteça. E ele depende de nós. Quer um exemplo? Eu vou dar alguns exemplos. Nos Estados, e na Inglaterra, no século XVIII, mais ou menos, século XVIII, século XVII, teve um homem chamado William Wilberforce. Esse homem, ele começou na história da Inglaterra um movimento anti-escravo. Sabe onde é que ele começou o movimento anti-escravo? Dentro da igreja. Ele começou a perguntar para aqueles homens que tinham escravos: olha, é o seguinte, você tem escravos, né? Tenho. Quantos você tem? Ah, eu tenho 20, tenho 30, tenho 40, tenho 50, tenho 2, tenho 10. É o seguinte, pela palavra de Deus, isso aqui é errado. Ele começou dentro da igreja um despertar para a abolição da escravatura.
E depois William Wilberforce conseguiu entrar no parlamento britânico com a ajuda das pessoas, e ele foi o autor da primeira lei anti-escravos, abolição de escravatura no mundo, e dali começou um movimento de abolição de escravatura em todo o mundo. Tem outro homem, um pastor chamado William Booth, é o fundador da Cruzada Estudantil, e ele tinha uma frase que dizia assim, eu anotei aqui, ele tinha uma frase que ele dizia assim: o avivamento não precisa de uma êxtase espiritual. Se você pensa que um avivamento é uma êxtase espiritual, você está barateando o Espírito Santo. É da vontade de Deus que você viva a cultura do céu agora. É da vontade de Deus que você viva a cultura do céu agora. Eu não acredito em Jesus morrer na cruz para sermos um bando de cidadãos comportados que vem todo domingo para a igreja. Diga assim, essa doeu em mim. Essa doeu em mim. Jesus veio para mais do que isso. O que eu estou falando aqui, se há algo a mais? Tem algo a mais. Deus tem algo a mais. Não é só receber um trimelique, não é só receber um Espírito Santo, não é fazer um corredor de fogo. Não, tem algo a mais. E esse algo a mais tem a ver com uma palavra chamada ocupação. Abra comigo. Lucas 11, verso 20. Lucas 11, verso 20. Tem a ver com ocupação. Enquanto você está abrindo a Bíblia, deixa eu dar uma coisa aqui. Jesus, quando ele pregava, seu ministério era baseado em 4 pilares. Ele pregava o reino, ele ensinava sobre o reino, ele curava os enfermos e ele libertava os cativos. No verso 20 de Lucas 11, fala assim, ó: se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Ele estava dizendo assim que ele foi confrontado pelos doutores da lei. Olha, esse aí, eu não sei não, hein? Esse aí está expulsando demônio por Beelzebul. Beelzebul, príncipe dos demônios, está mandando embora. E aí Jesus explica para ele assim, olha, o assunto aqui não é sobre a expulsão de demônios, o assunto aqui é sobre o reino. Se eu expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino dos céus já chegou. Quando você tem uma experiência sobrenatural, de uma cura, de uma libertação, aquilo é um portal do céu que se abre sobre você, para que você experimente a cultura do céu aqui e agora. Mas assim, como assim, pastor? Simples, vamos supor. Por várias vezes, eu orava para que meu pai fosse curado do diabetes. Depois da hemodiálise. 15 funcionando. Saúde perfeita. E ele também tinha um ministério de cura, como todo mundo conhece. Só que era engraçado porque ele curava as pessoas, mas ele não recebia cura. E daí você pode até parar e pensar assim, poxa vida, mas o que adianta? Vamos supor, pegar uma ideia aqui, um diagnóstico de câncer. Vou pedir oração para alguém com câncer, para que ele seja curado, mas depois ele vai morrer mesmo. Pensar assim é um pouco egoísta. Porque, na verdade, quando eu tenho uma experiência em que eu oro por alguém e essa pessoa é curada, eu estou abrindo um portal do céu sobre essa pessoa para que ela experimente a cultura do céu aqui e agora. Então eu vou privar as nossas vidas, a minha, a sua, da pessoa, de conhecer e ter uma experiência com a cultura do céu aqui e agora, porque no futuro ela vai morrer. Não, é necessário, como eu falei, é necessário que a gente tenha as experiências. Pelas experiências, a gente cria um sistema de crenças. Eu vou continuar a frasinha. No sistema de crenças, a gente começa a plantar nisso, e pôr sementes, e nesse conjunto todo eu começo a colher resultados. Se eu não dou uma experiência, eu não tenho um sistema de crenças. Traduzindo, sem a experiência, eu não sei dizer por que eu venho na igreja todo domingo. Sem uma experiência,
Não estou dizendo que tem que abandonar a teologia, não é isso. Teologia é bom também. Mas se você não juntar uma experiência com a teologia, com o semear, com o estudar, com o aprender, não virão os resultados. E está entendendo? E aqui o texto de Jesus é bem isso. Vocês conseguem experimentar relances dos céus nesses eventos miraculosos. Toda vez que você vê um milagre, é muito mais que um evento, é um convite para que os céus venham neste lugar, aqui na terra, agora. Nós estamos suscetíveis às enfermidades, às calamidades por causa da raça humana, mas em meio a isso, eu preciso olhar além do evento. Eu preciso olhar o evento como um convite, um veículo de convite para que Deus venha para você e haja a expansão do reino. Mas infelizmente, nós temos vivido apenas de eventos sobrenaturais. Infelizmente, nós temos só vivido eventos espirituais. A nossa geração de hoje precisa entrar numa maturidade. Uma maturidade de dizer assim, nossa, aquele meu ex foi um livramento. Só pensa no livramento. Porque Deus me livrou do fulano, me livrou do ciclano, me livrou daquela sogra chata, me livrou daquele emprego. Não viva pelo livramento, viva pelo propósito. Porque dentro do propósito você tem livramento. Não viva pedindo misericórdia. Viva pela graça, porque pela graça você tem acesso à misericórdia. E daí o verso 24 aqui de Lucas 11, deixa Lucas 11 para mim. No verso 24, Jesus está explicando uma coisa, que não é sobre expulsar somente demônios, é sobre ocupação. Quantas vezes você já fez uma casa de oração e disse assim, Senhor, expulsa o principado de corrupção do governo. Senhor, expulsa a ganância e a arrogância do mercado corporativo. Senhor, expulsa a inveja, a avareza. Expulsa a luxúria da arte. Acontece que é o seguinte, Deus vai lá e literalmente expulsa os demônios. Mas o que acontece quando se expulsa um demônio? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos e procura descanso. Aí ele sai de um lugar e fala assim, vou para aquele lado lá. Não, aqui não dá. Vou para aquele lado lá. Não, ali também não dá. Não, deixa eu ir para cá. Não, ali também não dá. Depois de ele tentar em alguns lugares, ele fala assim, deixa eu voltar para onde eu saí. Verso 25. Deixa eu voltar para onde eu saí. E daí ele volta para a antiga casa e encontra a casa vazia, varrida e arrumada. 26. Então o espírito, 26. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Jesus está aqui ensinando sobre justamente ocupação. Não basta somente expulsar um demônio. Não basta somente pregar o evangelho da salvação. Precisamos ocupar a sociedade. Senão, 8 piores vão vir. Se a gente está dizendo assim, Senhor, olha esse Netflix, olha a luxúria que está acontecendo aqui, olha essa série XYZ, eu não vou dar os nomes porque eu nem assisto. Olha isso aqui, Senhor, olha essa corrupção no governo. Expulsa essa corrupção no governo. Aí a gente manda expulsar a corrupção no governo, mas a gente não ocupa espaço. O demônio volta com 7 piores. E eu posso falar das artes do entretenimento, posso falar dos negócios, posso falar do esporte, posso falar da cultura local, da cultura regional, eu posso falar do governo, eu posso falar de todas as esferas. Quer que eu diga uma coisa? Deixa eu tirar da esfera global e trazer para o teu cantinho. Senhor, expulsa a injustiça no meu trabalho. Ainda que o fulano, por ser mais bonito, por ser de uma família rica, está subindo de emprego e eu estou ficando para trás. Expulsa a injustiça. Expulsa dos negócios do meu trabalho, Senhor, o dinheiro que vai, o chefe não sabe para onde vai.
Expulsa isso, expulsa esse demônio. Mas vai lá e ocupa. E, Senhor, expulsa esse demônio. Deixa eu me posicionar para ser o contraponto desse demônio, onde ali antes tinha uma vazão, o dinheiro, agora vai ter uma economia, uma administração perfeita. Entendeu? Na escola, Senhor, expulsa o demônio que está ensinando as crianças desde pequenininho sobre cultura de ideologia de gênero e tudo mais, mas aí você tem que ir lá na escola, tem que posicionar dizendo assim, aqui é o seguinte, Deus ensinou assim, porque isso é o que Deus quer para nós, isso é o nosso bem, e Ele está nos dizendo que esse é o caminho. Expulse, mas posicione-se. Expulse, mas ocupe o lugar onde antes havia um demônio. Chega de ocupar só 4 paredes de igreja. Chega de ocupar somente ajuntamentos evangélicos. A Marcha para Jesus ontem foi só um ajuntamento evangélico. Chega de ocupar ajuntamentos evangélicos. Esse aqui é um meio. O teu dia a dia é o fim. A cultura não será gerada por evangelistas. A cultura será gerada por formadores de pensamento. E você, com o seu sonho, é um formador de pensamentos. Não deixe que outros formem pensamentos em você. Não deixe que outros pensem por você. Eu quero encerrar com isso. Mateus 14 é um relato prático. Mateus 14 é uma questão prática. Como assim, pastor? Mateus 14 é uma questão prática. Verso 22. É uma questão prática. Por quê? Porque Mateus 14 mostra isso na prática. Com os discípulos. Vocês sabem, Jesus tinha um conjunto de discípulos bem heterogêneo. Tinha um arquiteto, tinha um Judas, tinha um cobrador de imposto, tinha pescadores, mas o maior grupo era de pescadores, né? 4 deles eram pescadores. Esses homens conheciam a leitura dos céus como ninguém. Sabiam a posição do vento, sabiam a posição de acordo com as estrelas, se guiavam a partir disso porque tinham prática. Eu vi uma frase ontem, e tem tudo a ver. Não prive um Pedro por causa de um Judas. Não prive um crescimento de um Pedro por causa de um Judas. Ah, não. Assim, eu não quero mexer no meu trabalho, eu não quero me envolver com isso, porque lá tem um Judas meio traíra, ele vai puxar meu tapete. Não deixe de ser um Pedro no teu trabalho, uma pedra fundamental do reino no teu trabalho, porque lá tem um Judas. Quem está entendendo? E aqui, nesse exemplo de Mateus 14, a gente vai ver os discípulos tendo uma experiência em que eles experimentam o reino na prática. Acompanha comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu, com seus discípulos que voltassem ao barco, que atravessassem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Contexto prévio. Aqui no começo, antes disso, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na minha conta, isso daria mais ou menos 15 a 20 mil pessoas. Estavam reunidas. Era muita gente para dizer tchau, né? Tanta gente que deu tempo. E enquanto os discípulos foram indo com o barco, Jesus falou assim, vão indo, eu alcanço vocês. Vão indo com o barco. E ele despediu as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Deixa eu dar um contexto geográfico para vocês. O mar em questão aqui chama-se Mar da Galileia. E um vento
E o mar revolto, num caso desse, é como pegar uma bacia e fazer assim. Porque era um mar, era um laguinho de 21 quilômetros. Não era um mar aberto, não é o nosso mar Atlântico aqui que é aberto, que tem ondas. Não, era um lago. Ou seja, água meio parada, meio quietona, assim. Um vento revolto é pegar uma bacia e fazer assim. Era isso que estava o mar, desse jeito. Mas detalhe, como eu já falei, são todos pescadores, a maioria, pelo menos. Estou fazendo a conta. 56% eram pescadores. Dos 12, 4 eram pescadores. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. E aí é uma coisa que meio que... Pare e pense, imagina a cena. 12 pessoas dentro de um barco, o mar revolto, ondas altas, vento forte, e um homem andando sobre a água. Eles entram em desespero, ele fala assim, grita de medo aí, vai, 1, 2, 3. Não, grita de medo aí, vai. Tipo isso. Eles estão olhando para essa situação, o mar balançando aquele barco, o vento balançando aquele barco, um homem caminhando sobre as águas assim, a gente não sabe se vai se morrer afogado ou vai ser um fantasma que vai sugar nossa alma. Não sabe. Porque o que eles falam no verso 26 lá, ó. 26. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram de medo. E diziam, é um fantasma. Eles não sabiam se eles iam morrer afogados, se o mar ia virar o barco, se ia vir aquele homem de branco ia puxar a alma deles assim embora. E, como eu disse, pelo menos 40% desse povo era pescador experiente. Aí, eu cresci na igreja, eu aprendi na escola bíblica dominical, que aqui, no verso 27, Jesus disse assim, não tenham medo, coragem, sou eu. Coragem, sou eu, verso 28. Então, antes de continuar o versículo, aí eu aprendi na história na escola bíblica dominical, que Pedro, né, ele foi lá e ele simplesmente, ele olhou para o vento todo, com aquela experiência toda de pescador que ele tinha, e falou assim, Senhor, se é você, manda eu ir aí. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Quem sabe até aqui você falou assim, Senhor, Deus está pedindo para eu ir e ocupar os lugares da sociedade, Deus está pedindo para eu fazer essa reforma social, para fazer esse avivamento onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu moro, onde eu estiver. Sim. E Deus está me pedindo. Se é Ele, que Ele me peça, que Ele diga, venha, faça. Sabe o que Deus responde para você? 28? Venha. Venha. E daí eu aprendi, lá na escola bíblica dominical, que quando Pedro desce do barco, ele afunda. E a gente fica falando assim, Pedro, por que você foi afundar, Pedro? Pedro, como assim, Pedro? Então, Pedro desceu do barco. Gente, eu estou imaginando essa cena no The Chosen. Pedro desceu no barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Pedro experimentou um evento miraculoso. Pedro experimentou um evento sobrenatural. Próximo, 20, 30. Mas quando reparou no forte vento, quando reparou nas ondas, ficou aterrorizado, começou a gritar, afundar e gritou: Senhor, salva-me. No meio do terror,
Se por um acaso, no meio do evento sobrenatural, você começar a se afundar, vendo o vento forte, vendo a opressão, a função de Pedro não foi dizer para os discípulos: joga uma corda aí! Ele grita para Jesus: Senhor, me salva. Eu fico depois imaginando os discípulos falando assim: não é bem assim, tal. As coisas não funcionam assim. Mais para frente, os discípulos discutindo algo sobre o reino, discutindo algo sobre o concílio lá que eles tiveram, as igrejas que estavam liderando e tal. Eles conversando, discutindo, João puxando o assunto. Eu acho que Jesus não faria assim. E aí vem, estou imaginando na minha cena os atores do The Chosen, tá? Só para vocês entenderem. E daí o João fala assim: Jesus não faria assim. Jesus não pensaria desse jeito. Aí vem o André e fala assim: Jesus nem faria assim. Aí chega Tomé e fala assim: será que ele faria mesmo? E daí chega Pedro e fala assim: vocês andaram sobre as águas? Então dá licença, eu andei sobre as águas, a decisão é minha. Só eu andei pelas águas, então eu falo, vocês me obedecem. Pedro, por isso que eu disse: não prive um Pedro por causa de um Judas. Não prive um Pedro por causa de Judas. Agora você faz o seguinte para mim: escolhe uma pessoa que está ao teu lado. Escolhe um. Você só pode falar para um. Não dá para olhar para dois ao mesmo tempo. Então escolhe um aí. Escolhe um aí. Vamos. Exercício prático. Escolhe um aí. Olha bem no olho. Olha bem no olho. Deixa ficar desconfortável, deixa ficar esquisito. Fica bem esquisito. Isso. Isso, Rashid, boa. Bem esquisito. Agora fala para ele assim: coragem. Mais forte, coragem. Não tenha medo. Levanta-te. Resplandeça. Não tenha medo dos propósitos de Deus. Não tenha medo de ser abençoado. Não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha medo de resplandecer no meio da escuridão. Não tenha medo do favor de Deus e de toda perseguição que virá consequente das bênçãos de Deus. Você não está buscando as bênçãos de Deus para construir teu próprio império, ou por insegurança, ou porque tem um espírito órfão. Eu declaro sobre sua vida que você está seguro da sua filiação e da paternidade de Deus sobre você, e você é um solo confiável, onde Ele pode depositar as bênçãos de Deus sobre você.